O mercado da soja está vivendo um verdadeiro cabo de guerra, sabe? De um lado, tem forças empurrando os preços para cima. Do outro, uma pressão que joga contra. Nessa análise, a gente vai decifrar essa batalha complexa que está definindo o cenário atual. E para deixar claro, toda essa nossa conversa de hoje é baseada nos insights que saíram lá da seção de cenários da Agromov e conta com a perspectiva do especialista e analista Alberto Pessina. Bom, para a gente entender o cenário completo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, qual é o dilema central da soja? Depois a gente mergulha na oferta global, vê o fator câmbio, que pode ser uma surpresa, e as previsões de clima aqui no Brasil. Aí no final a gente junta tudo para montar o quebra-cabeça e pensar nas melhores estratégias. Então vamos lá. O ponto central do mercado de soja hoje é uma tensão fundamental. Pensa assim como se fossem duas marés batendo de frente, uma tentando levar os preços para um novo patamar e a outra resistindo com toda a força. Entender esse choque é o primeiro passo para decifrar o que está acontecendo. E aí fica a grande pergunta que todo mundo do mercado está tentando responder. O que exatamente está puxando os preços para direções opostas? Quais são esses fatores? O que está dando suporte e o que está funcionando como uma âncora, segurando uma alta mais forte? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, e a primeira grande peça desse quebra-cabeça está na oferta global. É justamente aqui que o contraste entre o que acontece lá nos Estados Unidos e o que acontece no resto do mundo começa a desenhar todo o cenário. E olha só que interessante, aqui a gente vê o tal do cabo de guerra em ação. De um lado, a gente tem a lavoura americana numa condição um pouco pior, o que sinaliza o quê? Menos produto no mercado. E isso, naturalmente, empurra os preços para cima. Só que do outro lado, o cenário global conta uma história bem diferente. A oferta mundial ainda está superando o consumo, ou seja, os estoques mundiais continuam altos, funcionando como um grande colchão que amortece qualquer tentativa de alta mais expressiva. E é exatamente esse equilíbrio, essa briga de forças, que, segundo a análise do Alberto Pessina, impede uma explosão de preços agora no curto prazo. O mercado fica meio que travado, sabe? Sem fôlego para uma grande arrancada. Mas, claro, a oferta não joga sozinha nesse tabuleiro. Entra em cena um fator que é decisivo aqui no Brasil e que pode sim mudar as regras do jogo para o produtor: a taxa de câmbio. Pode até parecer estranho à primeira vista, mas com o real mais forte, os preços da soja em dólar acabam se tornando mais interessantes. O que isso significa na prática para o produtor? Significa que as oportunidades de fixar preço na moeda americana podem garantir uma rentabilidade que, talvez, em reais não fosse possível. Mas por que o real está tão forte? Basicamente, é o capital global procurando onde rende mais. O dinheiro sai dos Estados Unidos e encontra aqui no Brasil juros mais atrativos. Isso valoriza a nossa moeda e, de quebra, ainda ajuda a melhorar os prêmios de exportação. É um efeito em cascata. Bom, com um cenário de oferta e de câmbio um pouco mais claro na nossa cabeça, os olhos do mercado se voltam para o futuro, ou seja, para a nova safra brasileira. E aí não tem jeito, tudo começa com o clima. E a perspectiva climática, por enquanto, desenha uma história de otimismo, viu? Depois de um comecinho mais seco, a previsão é que as chuvas voltem ao normal. Isso é ótimo, porque aponta para uma janela de plantio ideal. E se tudo isso se confirmar, o mercado já começa a colocar na conta uma boa safra, o que pode sim trazer uma pressão de baixa nos preços lá para o final do ano. Ok, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Oferta global dividida, um câmbio que favorece as negociações em dólar e um clima que parece promissor. Diante disso tudo, como é que fica o cenário final? E o mais importante, né? Como navegar nesse cenário? E a conclusão da análise do Alberto Pessina é bem direta: não se projeta uma explosão de preços. No entanto, e esse é um ponto-chave, ele destaca que a soja negociada em dólar está reagindo bem, o que abre um leque de oportunidades bem interessante que merece atenção. Então, para a gente resumir os pontos principais para levar para casa. Primeiro, ficar de olho na possível pressão de baixa que pode vir com a nova safra, lá depois de novembro. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que os prêmios de exportação aqui do Brasil continuam em patamares altos e, principalmente, que as negociações em dólar estão mostrando uma resiliência bem notável em todos os vencimentos. E num mercado tão equilibrado, tão cheio de variáveis, a recomendação é clara. É hora de pensar em proteção. A análise sugere montar estratégias que não sejam engessadas, sabe? Pelo contrário, que sejam flexíveis, adaptáveis, que possam ser ajustadas conforme o mercado se movimenta, sempre de acordo com a necessidade de cada negócio, de cada fazenda.
E vale muito a pena lembrar que essa foi uma análise focada na soja, né? Para quem quer um mergulho ainda mais profundo, que inclua também os cenários para outros grãos e também para a pecuária, a seção de cenários completa está lá disponível na plataforma Agromove. E para quem quiser explorar essas análises completas e outras ferramentas, a Agromove oferece um teste gratuito. É bem simples, é só acessar www.agromove.com.br e conferir.